meus irmãos, que a graça e a paz do nosso eterno Criador esteja sobre a tua vida e repouse sobre toda a tua casa. Estamos aí de volta com mais um vídeo aqui no canal Conteúdo do Evangelho. Muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu já peço que você compartilhe essa mensagem, compartilhe o link desse vídeo aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, grupos de família. Compartilhe a mensagem, nos ajude aí a divulgar. Deixe o seu joinha aí no vídeo para nos ajudar aí no impulsionamento do canal. Eu conto com a sua ajuda para compartilhar aí o link desse vídeo. Amados, eu quero compartilhar nessa oportunidade a mensagem que o Senhor colocou nos nossos corações, uma mensagem relevante para este tempo que está lá em Apocalipse. Você pode abrir a sua Bíblia aí no capítulo 1, tá? E diz assim a palavra do nosso eterno Pai, lá em Apocalipse capítulo 3, versículo de número 3. Bem-aventurado aquele que lê, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela está escrito, pois o tempo está próximo. Perceba que este versículo é uma advertência quanto ao tempo da vinda do Senhor para os nossos dias. É uma palavra relevante que João escreveu para aquele tempo na qual deve ser aplicada no nosso tempo. É uma palavra muito importante para o tempo na qual nós estamos vivendo. Este versículo é uma espécie de sumário, é uma espécie de resumo do que o livro do Apocalipse vai tratar. Então, as três expressões importantes deste versículo é aqueles que leem, os que ouvem e os que guardam as palavras desta profecia. A palavra ler aqui, os que leem, são aqueles que conhecem acuradamente, ou aqueles que se preocupam em conhecer acuradamente, ou aqueles que procuram discernir o sentido do texto. A palavra ouvir significa, aqui na expressão usada por João, considerar o que está sendo dito, perceber o sentido do que é dito, ou descobrir a palavra, o sentido daquilo que é dito. A palavra guardar, o termo aqui, a tradução muito usada por João no seu livro, nas suas epístolas, significa aquele que está atento, aquele que atende cuidadosamente. Ouvir, então, guardar e ler é exatamente isso. Acreditamos que somos a última geração, devemos então nos preocupar em guardar e conhecer o sentido do texto. E o que nós temos visto hoje, pessoas que não se preocupam em fazer uma exegese correta do texto, que se preocupam em interpretar corretamente a Bíblia e entender o sentido do texto, o que o autor quis realmente dizer, qual o sentido do texto, qual é a correta interpretação. Nós não temos visto, queridos, essa preocupação neste tempo. Se você parar para observar as pregações dessa última hora, as ministrações que têm sido divulgadas em muitos púlpitos por aí, são mensagens, você consegue perceber, se você cuidadosamente ouvir, como diz aqui João, que são palavras sem um interesse por este cuidado no texto, por esse zelo na interpretação. São quantos líderes que não se preocupam em interpretar corretamente a Bíblia e ensinar o povo corretamente. E é isso que João está falando aqui. Eu e você, como líderes, como pregadores, como profeta e atalaias dessa última hora, precisamos nos preocupar com o sentido correto do texto. Para não tem sido uma das principais preocupações do meu coração como pregador do Evangelho desde os 12 anos de idade. Me sinto na responsabilidade de trazer para você uma palavra comprometida com o verdadeiro Evangelho. Então eu peço que você nos ajude aí nessa divulgação. E isso a ponto de introdução, tá? Aqui neste versículo, outra expressão muito importante que João usa, a expressão o tempo está próximo, na conclusão deste versículo 3. E então, para dar respaldo a este versículo, o apóstolo Pedro também
ele escreve dizendo: ora, está muito próximo o fim de todas as coisas, portanto, tende bom senso, vigiai em oração. O tempo está próximo. É um alerta para mim e para você. Seguramente é um ato também da graça de Deus em Jesus de nos convidar a se preparar para o tempo do fim através da leitura do livro do Apocalipse. Do mesmo modo, somos aqui neste capítulo de número 1, versículo de número 3, e na sequência aí, somos estimulados deste mesmo modo a leitura de todo o livro do Apocalipse pelo Senhor Jesus. É Ele quem nos estimula a meditarmos nesta palavra, neste livro que é muito importante. O livro do Apocalipse não é um livro de derrotas, é um livro de vitória. A vitória da igreja, a vitória do povo de Deus. O versículo 3 usa a expressão bem-aventurados. Afinal, nele nós achamos uma palavra consoladora. Em quem, pastor? Em Jesus. Em Jesus você encontra uma palavra de consolo, uma palavra que edifica. Contudo, para os incrédulos, para os ímpios, o livro do Apocalipse é um livro de juízo divino sobre toda a humanidade pecadora que rejeitou o verdadeiro evangelho. Mas esta expressão bem-aventurado ou bem-aventurança se resume na vida dos servos de Deus, puramente na vida dos servos que perseveraram até o fim. Consequentemente, traz a felicidade perfeita, não essa felicidade terrena que é pregada, falada por aí nos púlpitos, mas uma felicidade que transcende tudo aquilo que é temporal, tudo aquilo que é passageiro. Ou seja, uma felicidade eterna, certamente baseada em tudo aquilo que o Pai já tem preparado para nós, lá na glória por toda a eternidade. Como está escrito lá em 1 Coríntios 2,9: as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram a coração de homem algum, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Entretanto, o texto sagrado é muito claro, viu, queridos? É muito claro quando expressa quem de fato é ou quem de fato são os recipientes dessa graça, quem de fato receberá e será chamado de bem-aventurado. São aqueles que leem, são aqueles que ouvem as palavras desta profecia, são aqueles que guardam esta palavra para o tempo do fim, porque de fato nós sabemos que o tempo está próximo. De fato é o tempo de nos prepararmos para este grande dia. Neste sentido, o mundo não consegue compreender. Afinal de contas, eles acreditam que a felicidade é adquirida pelas vozes dos gurus do secularismo, que estão aí nas redes sociais, até mesmo aqui na plataforma, bem como ter dinheiro, saúde, beleza, ser possuidor de todo tipo de bem material. Esta é a mensagem que tem sido disseminada, uma mensagem secularizada, uma mensagem carnal. Na contramão de tudo isso, nós sabemos que o dinheiro ele acaba, que a saúde um dia pode terminar, que a beleza ela pode ir embora. Por isso Jesus disse: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 19 e 20. Jesus ele revelou aqui de antemão o que iria acontecer. Isso nós temos acesso a essa informação que é uma advertência do Senhor Jesus para os seus discípulos quando ele sai do templo, no capítulo 24 de Mateus. Ele, diante daquela grande mega construção, Jesus vai para um lugar íntimo com os seus discípulos, Monte das Oliveiras, e Jesus revela o Sermão do Monte. E isso está em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Jesus revela de antemão o que iria acontecer no tempo do fim, ao passo que, conforme nos aproximássemos da vinda de Cristo, aqueles sinais que ele enfatizou, como pestes, fomes, guerras, rumores de guerra, catástrofes naturais, o amor de muitos se esfriando e muitos outros sinais, isso
aconteceria com mais intensidade. É isso. Todavia, nós sabemos que tudo isto é apenas o princípio das dores, como ele mesmo, Jesus, disse, pois baseado nas contrações das dores de parto, Jesus nos deixa lições para o nosso tempo do fim. Logo o mundo, sabemos que vai passar por uma grande tribulação, que seria tipo uma espécie de teste final para provar todos os que habitam sobre a terra. E na sequência dos fatos, os crentes que estiverem vivos na grande tribulação, os que ficarem vivos e os que morreram também em Cristo, de fato, todos os crentes serão arrebatados. E juntamente todos se encontrarão com o Senhor Jesus nos ares. Após esta grande tribulação e após o grande arrebatamento da igreja, virá então o que nós chamamos de juízo. O juízo divino será derramado sobre toda a terra, sobre toda a impiedade, em consequência de todo o pecado. Todavia, nós sabemos que o mundo está imerso hoje, agora, em um mar de impiedade. A escuridão daquele tempo, as trevas, a oposição ao Evangelho, a perseguição naquele tempo de João era tão grande que, a tal ponto de Jesus, através do apóstolo João, enfatizar que todo mundo jaz no maligno. E isto quer dizer, para nós hoje, que há um elemento de impiedade implantado nesse mundo, um sistema de impiedade que se opõe a tudo aquilo que se chama Deus, e você é testemunha disso, só não ver quem não quer, que nós estamos vivendo isso, uma oposição cerrada, uma censura, uma perseguição aos valores e aos princípios cristãos, uma maldade que tem reinado neste mundo a tal ponto de podermos hoje, ainda hoje, dizer que o mundo jaz no maligno. É uma espécie de operação do erro que está em curso, regido e governado pelo reino das trevas. É muito sério o que eu estou tratando aqui nesse vídeo, queridos. Deus deste século, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. É um sistema que está em curso, que vem lutando para desconstruir os valores que com muita luta foi estabelecido pelos apóstolos, pelos pais da igreja, pela reforma protestante, pelos grandes avivalistas como John Wesley, como George Whitefield, como grandes teólogos que lutaram para que o Evangelho fosse pregado e continuasse e chegasse até nós hoje. Não obstante, depois de todas essas grandes verdades que eu falei aqui, muitos ainda resistem às evidências da justiça divina. Ainda há muitos que não conseguem enxergar, que resistem à verdade, que não aceitam e não conseguem compreender a palavra de Deus, que não conseguem compreender que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. E é por isso então que em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 e 9, Pedro ele enfatiza dizendo: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender, ou arrepender-se. Por fim, o tempo está próximo. É um alerta, é uma advertência para nós, é um chamado para a salvação, é um chamado para cada um de nós, para você que está me escutando agora nesse vídeo. Jesus, ele não deixou a humanidade jogada à sorte. Não, todavia, está agindo no mundo graciosamente. Ele mesmo disse através do apóstolo Paulo: pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2, versículos 7 e 8. E bem como por meio também do seu Evangelho, Jesus, o Filho amado, nos deu esta oportunidade, através do seu Evangelho, como diz Paulo, desde que nós ouvimos o Evangelho da salvação, não é qualquer mensagem, é o Evangelho. E hoje ainda, através deste Evangelho, a porta ainda está aberta. Ainda há uma oportunidade para mim e para você, uma oportunidade de arrependimento, uma oportunidade
de conversão. Como diz lá em Provérbios capítulo 1, versículo 23, convertei-vos pela minha repreensão, e eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito. Todavia, o mundo hoje tem rejeitado a verdade que salva, a verdadeira luz, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus, Yahushua HaMashiach, o Messias, o prometido. Hebreus capítulo 2, versículo 3, o escritor enfatiza nas Escrituras: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, os apóstolos, os pais da igreja, os reformadores, e em sequência a igreja. Consequentemente, muitos irão perecer em seus delitos e pecados, como diz lá em Efésios capítulo 2, versículos de número 1 e 2, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. E muitos hoje não querem, rejeitam este evangelho, resistem a esta verdade e não querem contato com as Sagradas Escrituras de forma alguma. Censuram, perseguem e se opõem aos valores do Senhor. E hoje eu posso te dizer como o profeta Daniel disse e falou exatamente no seu último capítulo, que é o capítulo de número 12. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará, a tecnologia se multiplicará. É um dos sinais que antecedem o retorno do Senhor Jesus. A ciência se multiplicaria, a tecnologia, de tal modo, alcançaria níveis tão elevados a tecnologia que ficaria evidente que nós estaríamos vivendo o tempo do fim. Continuando, e ouvi um homem vestido de linho que estava sobre as águas no rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo e tempos e metade do tempo. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas estas coisas seriam cumpridas. Olha só, muitos serão purificados e embranquecidos e provados. Isso fala dos justos, isso fala da igreja. Tá? Isso está falando daqueles que foram comprados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Eles, nos últimos tempos, serão purificados e embranquecidos. A igreja será provada como ouro no fogo. Se prepare. Haverá um teste, mas é para o aperfeiçoamento dos santos. Mas, em contrapartida, Daniel diz que os ímpios procederão, continuarão vivendo uma vida de impiedade. Procederão impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá. E de fato é o que está acontecendo. Quantas pessoas estão dormindo, irmãos? Estão adormecidos na impiedade, no pecado, na iniquidade, na cegueira espiritual. Quantos abandonaram a fé e apostataram? O que nós vemos hoje é um sinal de apostasia evidente. Há um abandono da fé premeditado. É isso que nós vemos hoje. Mas os sábios entenderão o quê? Entenderão o tempo. Ele diz que nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E os sábios somos nós. Desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado, isso é, o culto vai ser tirado, haverá uma perseguição contra o sacrifício contínuo desolador. Haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espere e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Precisamos, de fato, agora nesta última hora, estar totalmente preparados, prontos para nos encontrar com o nosso Senhor e Salvador, Jesus, Yahushua HaMashiach, o Messias, aquele que foi prometido no Antigo Testamento. Precisamos, querido, estar muito preparados. Prepara a tua vida. Afinal de contas, Jesus, Ele está à porta. E aí, você está preparado para recebê-lo? Se sim, se prepare como você puder para este tempo agora. Prepare a sua família. Momento de pegar a sua cruz e seguir e
renunciar a você mesmo, a renunciar ao seu eu, é agora. É necessário acontecer uma metanoia, uma mudança de mentalidade, uma mudança no teu coração, que você possa compreender esta vocação. O Eterno Pai abençoe a tua casa, o teu lar, e eu ministro hoje esta mensagem ao teu coração, e eu acredito muito, tá? Nós vamos seguir aí em frente, e esteja conosco aí nos próximos vídeos, tá? Não esqueça de deixar seu comentário, deixe o seu joinha e assine aí o sininho das notificações para o próximo vídeo, você ficar atento e receber aí a notificação do seu vídeo. Que o Eterno Pai abençoe a todos. Eu agradeço pela sua atenção até aqui e fica na graça e na paz do Eterno nosso Deus, o nosso